Eu estou dizendo oba, porque no momento em que começo a gravar esse vídeo, eu tenho 106 mil inscritos no YouTube. Olha, muito obrigado a vocês todos, viu? Só no meu vídeo de anteontem, 240 mil visualizações. Eu tenho 800 mil visitas no meu site www.neumann.com, estação Neumann. 1.600.000 leituras, o que vê que o pessoal gosta dos meus textos, porque pelo menos 2 leituras por visita. E tem 226 mil seguidores no Twitter. O meu Twitter é José_Neumann, Neumann. Eu começo aqui, como sempre, com os mesmos livros atrás de mim, apesar dos protestos de minha amiga, a professora Márcia Lígia Guidini, da Miró Editorial, que reclama muito da presença desse 2666 do grande Roberto Bolano, grande escritor latino-americano, de quem eu sou fã. Desculpe, Márcia, mas continue vendo, tá? Bom, eu quero aqui dizer que eu vou hoje me dirigir a alguns comentários que foram feitos a respeito do meu comentário de ontem, mas lá no fim do vídeo, né? No vídeo eu quero começar lendo aqui uma cola de um tweet do meu amigo José Roberto Guzzo, que foi diretor de redação da Veja e da Exame, e hoje é colunista nas 2 revistas, né? Ele fez um resumo genial sobre essa briga em relação ao novo chanceler e também sobre a questão dos médicos cubanos. O tweet dele, ele se refere a uma coisa que eu queria exatamente começar com você aqui, que é o seguinte: esse pessoal da esquerda ainda não percebeu que eles perderam. Vocês perderam, babacas! Então não adianta ficar exigindo do vencedor que ele obedeça aos seus caprichos em relação aos médicos de Cuba, em relação ao chanceler, em relação ao presidente do Banco Central. Então vamos começar pelo tweet do Guzzo, porque nesta semana, no meu blog do Neumann, no portal do Estadão, tem uma entrevista que é um banho de lucidez, de clareza, de simplicidade, com o meu mestre no jornalismo, Guzzo. E o Guzzo se refere aos grandes feitos do Celso Amorim e de outros chanceleres dos governos, dos desgovernos petistas, que são médicos escravos de Cuba, roubo de ativos da Petrobras na Bolívia, calotes na Venezuela, doações em dólar para ditaduras africanas, bilhões de lucros para empreiteiras de obras, e aí eu completo, em propinas para tesoureiros, para o PT e para militantes e aliados do partido, e por fim, Cesare Battisti, um assassino que está no Brasil para fazer o Lula fazer um favor pessoal de agradecer o senhor Luiz Favre, que é um codinome de um militante trotskista argentino, que era casado com Marília Andrade, filha do empreiteiro de obra, que foi citado aqui no tweet do Guzzo, em Paris, e lá abrigou uma filha, a Lurian, uma filha do Lula, né? Pois é, então vamos começar pelos médicos escravos de Cuba. E aí eu aproveito para falar um pouco da China também. Reclama-se muito da posição do embaixador Ernesto Araújo, que será o chanceler, em relação à China. Está muito longe da China. Olha, nós todos estamos longe da China, inclusive do ponto de vista moral. A China é uma ditadura, a China tem péssimo comportamento em direitos humanos, que a esquerda tanto cobra, mas não cobra da China, porque ainda é governada pelo Partido Comunista, e, sobretudo, a China promove o trabalho escravo, e com esse trabalho escravo conquista mercado no mundo, inclusive o Brasil. Eu acho muito interessante que os grandes defensores dos direitos humanos acolhem a China a ponto de reclamar que o embaixador, futuro chanceler, tenha reclamado disso, né? Pois então,
em relação aos médicos de Cuba, estamos resolvidos. É um caso de escravidão, é uma vergonha o que o governo, os desgovernos do PT fizeram, dando dinheiro direto do contribuinte brasileiro para fazer a fortuna dos irmãos Castro, que são ladrões reconhecidos no mundo inteiro. Há uma literatura imensa sobre as fortunas acumuladas pelos irmãos Raul e Fidel Castro, né? E aí estão reclamando porque o que o Bolsonaro fez é o óbvio. Primeiro, tem que exigir sim. Por que o pobre brasileiro vai ser atendido por médico cubano que não passa por uma regulamentação sobre o médico, o exercício da medicina no Brasil? Por que não? O que é que o cubano tem de diferenciado para não ser formado em medicina? E por que o pobre é que tem que pagar essa conta com a sua saúde? Por quê? Né? A outra coisa é o seguinte, dá dinheiro para Cuba, por quê? Não, se vai contratar médico cubano, que contrata médico cubano, mas que passe pela regularização das escolas de medicina, dos conselhos de medicina, e também que recebam seu salário integral. Em relação ainda a um problema que várias pessoas têm me consultado através dos seus comentários nos meus vídeos, que é o problema da escola sem partido. Olha, nesse ponto da escola sem partido, eu não sou um educador, eu não tenho uma visão muito forte sobre isso, não tenho uma posição, mas a minha posição, eu vou adotar, digamos assim, uma posição que eu vi de um vídeo muito bom do Olavo de Carvalho. No dia 15, ou seja, anteontem, o Olavo de Carvalho postou um vídeo em que ele diz uma coisa que eu considero óbvio. Não é possível acabar com a hegemonia da esquerda na escola brasileira, principalmente na universidade, através de decreto. E primeiro, a gente nem sabe se o decreto sai, se o projeto de lei, aliás, não o decreto, sai, houve até uma briga na Câmara por causa disso. A questão é a seguinte, não se combate a hegemonia com projeto de lei. Hegemonia se combate, sabe com quê? Com trabalho, com perseverança, com militância, militância no bom sentido. Por exemplo, há um domínio da esquerda nos campos universitários. Tudo bem. Como é que faz? Combate isso. Eu sou discípulo do professor Oliveiros Ferreira, professor titular de Ciência Política na USP, com uma tese magnífica sobre o homem mais importante na doutrinação ideológica do século XX, o italiano Antonio Gramsci, os 400 Cavaleiros Húngaros. Até um dia desse encontrei com a discípula dele, que me saudou, e nós nos encontramos no enterro do professor, que já, infelizmente, não está mais entre nós. O trabalho do Oliveiros é uma prova disso. O Oliveiros sempre foi boicotado, sempre foi censurado, sempre foi até agredido, não fisicamente, mas moralmente, mas permaneceu firme e fazendo o seu trabalho, que é uma obra que precisa ser consultada e precisa ser prestigiada por vocês que ficam aí falando em ideologia sem partido. Pois é, inclusive eu estou completamente de acordo com o Olavo de Carvalho, isso é uma coisa rara, nem sempre eu concordo com ele, mas, dá licença, nós somos agora ainda, que minha boca está seca. Mas ele disse que propôs um slogan muito melhor, que era escola sem censura. Olha aí a palavra-chave, censura. Não, se adotou esse slogan completamente fora do eixo, escola sem partido, o slogan é ruim. Vamos reconhecer que o slogan é muito ruim. O Olavo tem razão. E se perdeu o slogan do Olavo, que foi adotado agora pela esquerda. Então a esquerda, para combater o que está havendo, na verdade, e você sabe disso, quem frequenta campos no Brasil, é que essa hegemonia está sendo contestada. E foi contestada na eleição. 58 milhões praticamente de brasileiros votaram no Bolsonaro contra essa hegemonia da esquerda na academia. Uma hegemonia que foi mantida ao longo do tempo e foi muito acrescentada na época em que a direita mandou no Brasil, no chamado regime militar, né? Pois bem, o que eu proponho aqui é que se produzam livros assim, ó, contra essa hegemonia. O meu livro, eu quero inclusive aproveitar que o Estúdios Clicão me mandou um recado, e várias outras pessoas também me escreveram sobre isso, é que o meu livro está à venda também no sebo virtual, né? No sebo, no estante virtual, né? É só botar lá o nome do livro, que sei de Lula, que vai aparecer José Neumann e Pinto, que vai aparecer, você compra com a maior facilidade. Esse livro aqui, que faz parte daquilo que eu chamo de resistência,
Você não sabe que eu sou esculhambado por causa desse livro. Até agora nunca ninguém me processou. Como até agora nunca ninguém processou o Romeu Tuma Júnior, o Tuminha, filho do Romeu Tuma, assassinato de reputações, em que ele diz claramente que Lula era agente barba, agente de turma, diretor do DOPS, portanto, um informante na época da repressão. Vamos acabar com essa história de repressão contra os democratas? Não. Os que foram reprimidos eram meninos idealistas de ideologias totalitárias, comunista e outras ideologias de esquerda, maoístas, stalinistas, etc. Quero também citar, esse exemplo é melhor ainda, porque eu sou um jornalista, nunca fui acadêmico, é um defeito da minha formação, me desculpe, mas o Tuminha também é um policial, mas esse aqui é acadêmico, esse aqui é um historiador que está conquistando seu espaço com um livro antológico, um livro importante que você tem que prestigiar. Olha aqui, Hugo Studart, Borboletas e Lobisomens, é a história verdadeira da chamada guerrilha lá no Araguaia. Ele não poupa o PCdoB, a direção do PCdoB que abandonou os guerrilheiros lá, nem poupa os militares, mas o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, chegou a citar, chegou a recomendar o livro do Hugo num texto para uma publicação. Um texto foi publicado, foi divulgado na internet, né? Eu queria, aliás, a me referir ao Hugo, o Hugo me escreveu, eu li hoje cedo, um WhatsApp em que ele reclamou de uma ausência notável no meu comentário de ontem, em que eu defendi o embaixador Ernesto Araújo, com base em informações que eu recebi do conselheiro Serapião, que está servindo na Embaixada do Brasil em Moscou, e que eu citei vários chanceleres que não eram diplomatas de carreira. E ele disse, você esqueceu do principal, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi ministro de Relações Exteriores do Brasil aos 56 anos de idade. E foi o único brasileiro a ocupar a Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, ocasião em que houve a votação em que foi fundado o Estado de Israel, o que mostra também uma ligação do Bolsonaro com o Aranha, porque o Bolsonaro é esse que vive prestigiando, dando força a Israel, que é uma democracia, ao contrário daquelas ditaduras árabes em redor, que a dona Dilma queria até negociar com os terroristas, né? Pois é verdade. Eu só quero lembrar que o Hugo está certo, o Oswaldo Aranha só se tornou diplomata depois que foi... ele era um político, um grande político, foi ministro da Fazenda, ministro da Justiça, ele foi um monte de coisa com o Getúlio, que era amigo dele, um homem forte do Getúlio, né? Mas eu quero lembrar o seguinte, na República Velha, na Primeira República, houve 74 chanceleres, dos quais só cinco eram diplomatas. E foram chanceleres Nilo Peçanha, que foi presidente da República, Félix Pacheco, que hoje é o nome do instituto que faz a carteira de identidade lá no Rio, mas nunca foi diplomata, e o Otávio Mangabeira, grande político baiano. Pois bem, eu estou já tomando o seu tempo há muito tempo, e agora eu vou pedir aqui para mais uma colinha. Eu quero agradecer a Cris Cordeiro, no Recife, Nando Moura, eu preciso conhecer pessoalmente o Nando Moura, porque o Nando Moura é o maior benemérito do meu canal. Mano, eu vou fazer um retrato do Nando Moura, um benemérito do canal do Neumann no YouTube. Joaquim Lacerda de Itaporanga. Itaporanga é a terra da minha prima Maria Edna Pinto. Também lá no sertão do Piancó. Evaldo Arlindo de Camaragibe, Pernambuco. Lini Patrícia, minha conterrânea de João Pessoa. Roger Moura, que não é parente do Nando Moura, porque é dos Moura lá de Cajazeiras. Os Rolim de Moura, que é uma família de educadores, um pioneiro da educação do sertão da Paraíba, em Cajazeiras. Francisca Mendes, em Cuiabá. Catolé do Rocha, melhor a gente tratar bem Catolé do Rocha, porque lá se diz que se mata um todo sábado e depois se amarra 5 para matar na semana. Então é bom ter boas relações lá. Colônia, na Alemanha. Xerém, no Rio de Janeiro.
eu nunca fui a Xerém, mas vivo sendo convidado pelo meu compadre Raimundo Fagner para ir para umas vaquejadas lá. Eu adoro vaquejada, né? Ao contrário do pessoal que anda proibindo, que é agressão ao boi e tal. O Xerém também é onde tem o sítio do Zeca Pagodinho. E eu gostaria de ser convidado a participar daquele samba do Zeca lá no sítio do Xerém. Agora, é lá em Xerém que o Fluminense, meu adversário fundamental, eu sou Flamengo, treina os seus melhores jogadores. Tem uma boa escola de jogadores do Fluminense em Xerém. Eu também recebi muitas mensagens do Ceará, de Campina Grande, de Rio Branco, no Acre, e eu queria agradecer a todos pela sua presteza, pela sua educação e pelo seu prestígio. Eu insisto aqui que, se você gostou deste vídeo, você dá um likezinho e aperta no sininho depois de se inscrever no meu canal. E você também pode me seguir naquilo que eu já falei, né? O meu site, Estação Neumann, www.neumann.com, acrescentar mais um número de visitas, lá, e ler alguma coisa. A Cláudia Cordeiro, que toma conta desse site, já me pediu para fazer de vez em quando aqui um comentário. Mas a política não me dá oportunidade de fazer um comentário sobre livro. Depois vocês me escrevam dizendo se querem comentário sobre o livro ou querem que eu insista só na política mesmo. Aliás, você viu que eu me exaltei menos hoje, né? Tem gente reclamando, mas eu percebi que os que mais reclamam da minha exaltação são as vítimas dela, viu? Vítimas como passa a ser agora, por exemplo, a senhora Mônica de Bolle, que disse que os presidentes do Banco Central vão ter uma tradição quebrada porque todos são doutores ou mestres acadêmicos. E aí um dos nossos seguidores mais engraçados lembrou a ela que o Henrique Meirelles não é mestre nem doutor em coisa nenhuma. Por coincidência, eu peguei um Uber para ir almoçar no Café Girondino com a Isabel ali no Mosteiro de São Bento, e o motorista tinha sido office boy no escritório do Banco de Boston quando o Henrique Meirelles era agente corretor na Bolsa do Banco de Boston. Essa você pode anotar aí, viu, Mônica? Pisou na bola, né? Pois é, então é o seguinte, isso eu quero lembrar, só voltar ao começo e lembrar a vocês que esse pessoal precisa cair na real, é preciso cair a ficha, viu, pessoal da esquerda? Cai a ficha, vocês perderam, babacas. Bom, além disso, eu quero convidar você para me seguir no meu Twitter, né, José_Neumann, para me seguir também no blog do Neumann, no portal do Estadão, e para me acompanhar de vez em quando eu estou no Estadão às 5, da TV Estadão, às 5 horas da tarde. E de segunda a sexta, você me acha na Rádio Eldorado FM, no Jornal Eldorado, 107,3, e o endereço que você pode ouvir também por esse endereço, se você não estiver em São Paulo, que é eldorado@estadão, sem o tio, né, .com.net. Direto ao assunto, em pé, eu vou beber água, eu sou sertanejo de diabetes, preciso beber água que está seco, quente e seco, em pé.